produto que São Paulo, lá de Santos, do Rio, para fazer gasolina, na refinaria de Manguinhos. E daqui a gente subia com gasolina para Arujá, para São Paulo, e lá ia para Santos, carregava e voltava. Aí, um certo dia, eu carregando em Santos, eu e um outro amigo, que era presbítero também, todos carregaram, só eu fiquei para trás, eu e ele. Então, carregamos produtos diferentes, era um produto mais pesado, só eu e ele ficamos para trás. Os outros carregaram tudo mais cedo e vieram embora. E eu e ele ficamos por último. Aí viemos, quando chegamos no Rodoanel, já chegando acho que saindo de Anaí Sena, que é uma área muito deserta, não tem nada, não tem posto, não tem nada, é uma área muito deserta mesmo. Mas o pneu da carreta dele estourou. Aí a gente paramos para tentar fazer alguma coisa, mas não tinha posto, não tinha nada perto para trocar um pneu. Aí viemos embora, tentando vir com a carreta do jeito que estava, com o pneu só tinha estourado de fora, de dentro já estava no lugar. Dava para segurar um pouco, aí viemos para tentar sair na Dutra, né? Que também não é tão perto, é bem distante. Quando chegamos na altura de Arujá, próximo viaduto de Arujá, o pneu também não aguentou. Aí começou a esvaziar, tivemos que parar. Aí, nessa parada que a gente demos, ele queria que eu viesse embora e deixasse ele para trás. Ele falou comigo, não, vai lá, se adianta. Assim que você chegar em algum lugar seguro, você me manda alguém vir me resgatar aqui. Eu falei, não, cara, já está nós dois, é mais fácil nós dois resolver do que um só. Você ficar sozinho aqui é pior. Nós dois resolvendo junto, vai dar certo. Vamos tirar a roda, vamos botar os step. Tem um step do bitrem que eu estava, na época, eu trabalhava no bitrem. Falei, tem os step do bitrem e tem o step da carreta. O seu tá bom, a gente bota 2 pneus, dá pra gente chegar no destino, a gente até chegar na Dutra que a gente vê o que a gente resolve. Aí eu fui lá e assim meio de vontade, aí eu fui, meti a mão na chave, peguei o rabo de força, fui lá, afrouxei a roda tudinho, aí falei com ele, agora vamos botar um macaco, tem que levantar com 2 macacos, que era muito pesada a carreta de 45 mil. Eu falei, vamos botar 2 macacos, nós dois juntos, levantando a carreta, ao mesmo tempo para poder conseguir levantar o eixo. Aí botamos, posicionamos o macaco, deitamos debaixo daquilo para ir levantando a carreta. E nisso, eu vi quando um carro encostou na frente da carreta dele, e o outro carro encostou atrás. Eu estava deitado, virado para o lado da frente da carreta e ele estava ao contrário. Ele não se ligou, eu vi quando o cara parou. Aí eu vi o cara vindo, desceu do carro e veio andando em torno da carreta dele. Aí eu fiquei olhando por baixo, só vendo o pé do cara. Quando o cara chegou assim do meu lado, o cara, eu virei assim, o cara já estava com a pistola na minha cara. Aí já mandou levantar, eu levantei e ele mesmo não viu. Ele estava tão distraído ali, levantando a carreta, que ele nem se ligou que o cara estava aí assaltando a gente. Aí eu levantei, o cara com a pistola. Aí eu fui chamando ele, mandando ele levantar, e nada de levantar, e eu fiz meu chute no pé dele, eu levantei, cara. Aí foi que ele acordou assim e já chegou a mudar de cor. Quando ele viu a arma, cara, a pistola já, aí já mudou de cor. Aí ele levantou, aí os caras levaram a gente para o carro de passeio, botaram a gente no carro de passeio no banco de trás. Aí capuzou a gente, eu e ele, mandou a gente deitar no banco de trás, e ali começaram a rodar com a gente. Aí ficaram rodando, e lá em São Paulo costumam muito eles amarrar o pessoal, o motorista, quando acontece isso, larga no canavial, no matagal e larga para lá. Muitos morrem, depois é achado já sem vida ali dentro do mato ali. E a preocupação era aquela, né? Pedindo a Deus, orando ali ao Senhor, pedindo a Deus para que não viesse a acontecer nada disso com a gente. Mas, por misericórdia de Deus, ele voltou com a gente ali quase 1 hora, mais ou menos, ali dentro do carro. Aí passou a gente com outro carro, parou num lugar lá, passaram a gente com outro carro voltou com a gente também. E o primeiro que pegou a gente, o cara só falava em matar, só dar tiro, matar, ia fazer acontecer. Se a polícia tentasse pegar a gente, que ele ia trocar tiro, que ele não ia ser preso, que ia matar todo mundo. O negócio dele só falava isso. Aí passou com outro carro, os outros caras até que parecia ser mais tranquilo. Aí rodou pra caramba com a gente, aí chegou no lugar e senti quando o carro parou, aí ele entrou de ré no terreno. Aí fecharam o portão, aí foi quando a gente saiu, o portãozão fechado, muro alto, aí mandaram a gente entrar no corredor de cabeça baixa, entrando, aí fomos com um quartinho, a gente no quartinho, aí só tinha uma pia, assim, um corredor assim, uma porta, uma janela, uma pia de frente para a janela, não tinha mais nada. Aí botaram tinha um balde lá para a gente poder urinar no balde, e a gente sem nada, só com a roupa do corpo.
E ali ficamos, botaram um banquinho, nem cadeira não, aquele banquinho sem encosto, lá dentro do quartinho, 2 banquinhos para mim e o outro menino sentar, e ficamos ali, sentados, encostados ali, o dia todo. Pegaram a gente, era numa quinta-feira, por volta de mais 11 e pouca da manhã. Aí, sem almoço, a gente não tinha almoçado, a gente estaria parado, almoçando, nem nada, e ali ficamos. Deu a noite, passamos a noite, escuro lá dentro do quartinho lá, e botaram só uma vela lá em cima da pia. A gente encostava no banquinho, encostava na parede com sono, cansado, encostava assim, começava daqui a pouco as baratas estavam em cima, tirava as baratas, aí recordava com as baratas andando no rosto, aí tu tirava, aí acabava de cochilar de novo, daqui a pouco tava a barata voando pelo lado do outro, e os caras lá de fora, lá cheirando, fumando, fazendo, e só falando, só escutava a conversa dele lá, só coisa terrível, né? A gente imaginava que não ia sair dali naquele lugar. Eles só falavam, doutor, daqui a pouco a gente solta vocês. E foi passando. Passamos a noite, aí na sexta-feira ficamos o dia todo ali, sem comida, sem nada. Aí no meio deles tinha um rapaz que era, acho que era da casa ali, porque ele morava a gente na casa, na frente era uma casa, a gente estava nos fundos. À noite, volta mais ou menos às 6 ou 7 horas da noite, chegou uma mulher com uma criança na casa na frente, dava para escutar pela porta, como se fosse aqui, um quarto, a casa lá na frente. Então dava para escutar a criança chorando, a mulher falando com o rapaz, um desses caras que estava aqui com a gente, que eu creio que era o dono da casa, ele era desviado. E na hora que a gente chegamos lá, ele ainda veio conversar com a gente ainda, aí perguntou se a gente era evangélico, a gente falou que era, porque eu carregava a Bíblia dentro do caminhão e tal. Se sou eu, falo, sou o segundo coração de Deus. Aí começamos a conversar, ainda conversamos muito com ele falando que era desviado, a gente teve, né? Ali conversando com ele, para ver se. E aí quando eu voltar, né, para Jesus, que aqui não era vida e tal, antes eu e o outro era presbítero também, o rapaz estava comigo. Deus fez tudo certo, né? Botou uma outra pessoa evangélica no mundo. Se de repente uma outra pessoa do mundo, que a gente às vezes ia falar alguma besteira e tal, e a gente não estaria aqui hoje. Mas Deus faz tudo certo. E ali conversamos com ele e tal, e depois saiu lá para fora. À noite a gente ficou escutando a criança lá chorando, a mulher falando, conversando com ele, perguntando por que aquilo ali e tal estava acontecendo. Aí, da onde a gente estava, a gente escutava. Aí passamos ali a noite, passamos o dia todinho da sexta-feira. Aí quando deu por volta mais ou menos umas 7 horas da noite, quase 8 horas, já era horário de verão, já estava bem claro ainda, aí eles foram tirar a gente do quartinho e falaram, agora eu não posso soltar vocês. Aí quem veio buscar a gente foi o cara que falou que ia matar, o primeiro que pegou a gente, que só falava de matar. Aí foi lá, botou a gente dentro do carro de novo, acusou a gente de novo, e saiu com a gente, saiu andando. E só falava besteira, só falava em matar. E a gente achando que, porque a gente não sabia que ele ia soltar a gente achava que ele ia dar um fim na gente ali, né? Porque em São Paulo geralmente acontece muito isso. O motorista lá é difícil acontecer de voltar com vida quando acontecem essas coisas. Mas pela misericórdia de Deus, ele levou a gente. Quando chegou em altura de Arujá mesmo, praticamente quase onde a gente pegou a gente, antes de chegar na Ayrton Senna, ele largou a gente, próximo da Dutra. Aí a gente tinha uma base que a gente descarregava, que a gente leva a gasolina daqui para lá. Aí soltou a gente só mandaram a gente sair andando, sem olhar para trás, e eles foram embora. Aí eles estavam andando, subimos a Dutra, sentido do Rio, e viemos andando no sentido da base. Falei, de repente, até a gente chegar lá na base, para poder a gente ter um socorro, com fome, com sede, fome, né? Já estava até fraco, não está nem andar direito, mas vamos lá, eu e ele. Ele já nem falava mais, cuidado. Aí conseguiu subir a Dutra, andando, aí com isso saindo duas carretas de lá da base, que estava indo para Santos para carregar. Aí eu vi os caras, ele estava de cabeça baixa, ele se ligou, eu comecei a gritar, a lançar a mão, já estava escuro, mas os caras viram a gente, aí pararam do outro lado, aí já vieram correndo também, que estava todo mundo já caçando a gente, que já 2 dias desaparecido, uma noite, aí eles vieram correndo e, pô, cara, tá todo mundo procurando vocês, tá todo mundo desesperado, não sei, vocês estão bem? Eu falei, não, tá tranquilo, eles só estão com fome, com sede, estão aqui fracos, sem tomar um banho, sem nada, e não fora, aí botamos a gente, botou ele na carreira, aí já ligou pro patrão, ele já estava lá em São Paulo, estava lá resgatando o caminhão que eu trabalhava, que estava só a carreta, né, com o bitrem, e os caras já tinham largado lá em Limeira, depois de São Paulo.
Aí já tinha abandonado o bitrem lá, vazio, já tinha roubado pneu, levado umas coisas. E a carreta dele, ele deixou no mesmo lugar carregado. Ele tinha como andar, estava com o pneu estourado, eles só desengataram o cavalinho e levaram o cavalinho, que é a parte da frente, não deixaram a parte de trás. E foram para aí, nisso ele estava lá resgatando, aí os caras ligou para ele foi e falou, não, tem um lugar para deixar eles aí, com segurança, paga uma comida para eles aí, depois acerta com você. Aí os caras foram, levou a gente para um posto, os caras lá no posto, aí lá comprou sabonete, estava tomando banho, aí pagou janta pra gente lá, foi pra gente não comer, bebeu alguma coisa, aí ficamos esperando ele, aí ele chegou já tarde lá, ainda fomos pra delegacia para prestar aqui, pra prestar o depoimento, né? E para depois vir embora. Chegamos aqui já no sábado, a mulher já estava aí brava, né? Com a minha mala pronta para poder me voltar pra rua, achando que eu estava na gandaia. Vai chegar e agora. Ele achava que eu estava naquela, tentava falar, não conseguia, a gente sem telefone, tinha levado tudo, documento, levar tudo, só ficar o mesmo com a roupa do corpo. E ela achando que a gente estava na gandaia, e eu lá, quase morrendo. Aí, chegamos aqui no sábado, e pô, como é que Deus faz, né? Geralmente quando isso acontece, a Pancari, que é a seguro de carga, eles bloqueiam o motorista e, pô, quer um mês ou mais, lugar investigação, interrogatório, eles vêm interrogar, e com a gente não fizeram nada disso. A gente chegamos aqui no sábado, quando foi na terça-feira eu já estava liberado para rodar de novo. Não teve interrogatório, não teve nada, nem comigo, nem com o outro motorista, já liberaram a gente para a gente rodar. Aí eu voltei a rodar, ele não conseguiu mais, ele ficou com trauma, ele não rodou mais. A partir daí ele parou até de trabalhar de motorista, ele saiu da profissão. E eu ainda continuo até hoje, mas ele não conseguiu mais. Ele parou, hoje ele tem um negócio de kitnet lá para Arraial do Cabo, ele foi embora para Arraial, ele morava aqui em Lucas, foi embora para Arraial, montou uns kitnet lá, tem barcos de pesca. Hoje ele está vivendo disso, já aluguel de barco de pesca e kitnet. Ele já nunca mais quis saber de motorista, trabalhar de motorista. E eu continuei na profissão, quando teve outra opção também, mas que na época deu vontade de parar, deu. Uma situação bem difícil. E aí, mas graças a Deus eu consegui outro serviço aqui, que eu trabalho hoje, para rodar só por aqui mesmo e começar a ver de viagem. Deus faz tudo certo, né? Tudo da maneira. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Louvado seja Deus. Já pensou?